né? Eu tenho certeza que Deus já está ministrando muito a sua vida. Você sabe que o tempo também é meu inimigo, mas sabe, queridos, eu creio que Deus ele quer falar muito com você. Então, se você pode, pegue o seu celular para você anotar. Eu vou te entregar bastante informação, como já foi falado aqui, em pouco tempo. Só que eu creio que aquilo que eu vou passar para você pode ajudar muito você na sua jornada de vida ministerial, para que eu e você possamos chegar no lugar onde Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de nós, a gente quer morrer bem, a gente quer chegar no final da nossa vida, né, dizendo aquilo que eu tinha que cumprir em Cristo, em nome de Jesus, eu cumpri. E esse é o nosso propósito. Apesar de ser bem depressiva a frase, a gente tem que se preparar para morrer. A gente tem que se preparar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero que você preste atenção nesses princípios. Se você quiser tirar foto dos slides, você pode. Talvez não vai dar tempo de você anotar, mas tudo que você conseguir, anote, porque eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Queridos, olha só. Eu vou estar falando sobre como a gente pode completar a nossa jornada. Eu estou nesse lugar, avaliando muito isso na minha vida. Tem muita coisa que eu vou falar para você que eu reconheço que eu preciso melhorar e crescer muito. Mas eu quero que você abra o seu coração, porque eu acho que isso vai ministrar muito a sua vida. Queridos, tem 3 coisas que a gente precisa para que realmente Deus possa nos usar nessa terra. A gente precisa do caráter de Cristo, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa crescer em graça. E você sabe que o caráter de Cristo é uma coisa bem objetiva, né? Você sabe o que é o caráter de Cristo. Crescer no poder do Espírito Santo é uma coisa que a gente compreende um pouco mais, mas às vezes eu vejo muita dificuldade das pessoas na igreja entenderem o terceiro ponto, que é o que é crescer em graça. E é sobre isso que eu vou focar, mas antes de chegar lá, eu quero só falar rapidinho aqui alguns ingredientes para a gente crescer, por exemplo, no caráter de Cristo. O que eu preciso? Lá no livro de Efésios, queridos, a gente encontra a palavra de Deus de uma forma bem direta, nos mostrando, né, que todos os ministérios, fala dos 5 ministérios ali em cima, no início do verso, né, fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e aí a Bíblia ela declara que existe um propósito para tudo aquilo que Deus fez. Olha só o que diz ali: querendo o aperfeiçoamento dos santos, que são eu e você, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do seu Filho. Ou seja, queridos, chegar ao caráter de Cristo é o nosso maior objetivo nessa terra. Quando a Bíblia fala que existe uma obra que Deus quer completar, é a obra do caráter. Eu sei que a gente, meio materialista, a gente acha que é a nossa casa na praia, o nosso carro novo, mas não. A obra que Deus quer construir na nossa vida é o caráter de Cristo. Agora, 4 coisas que nós precisamos na nossa vida, queridos, para que realmente a gente deixe o caráter de Deus ser visto em nós. A gente precisa buscar Deus de todo o coração. Sabe, a palavra todo ela é muito objetiva aqui, porque todo é você fazer isso de todo o seu coração mesmo, com toda a intensidade, entregar 100%, se esforçar, se sacrificar. Existe sacrifício dentro da busca a Deus. A gente precisa andar com as pessoas certas. Se você não andar com as pessoas certas, o seu caráter vai ser influenciado. É uma coisa muito, muito, muito relevante, as pessoas que você decide andar. Outra coisa, queridos, é que a gente precisa servir e exercer os nossos dons, porque muitas vezes é dentro do nosso serviço que a gente cresce. Por exemplo, como que você acha que você cresce em maturidade? Quando alguém machuca você, quando alguém pisa na bola, quando alguém... Tem coisa que você só cresce quando é machucado, sabia disso? Tem aspectos do caráter de Cristo que você nunca vai receber orando. Você nunca vai receber lendo a Bíblia, você nunca vai receber, apesar de que está soando estranho o que eu estou falando, é verdade. Tem aspectos do caráter de Cristo que você vai desenvolver quando alguém trai você, quando alguém fala mal de você, quando você começa a evangelizar uma pessoa e de repente as pessoas começam a te frustrar. Então nós precisamos servir e deixar Deus nos usar. A gente precisa viver uma vida de quebrantamento. Você pode anotar esses versículos para depois você ler em casa. Mas, querido, quebrantamento é você poder entrar na presença de Deus como Davi entrava, dizendo: Deus, vê se em mim algo ruim. Sabe, queridos, a maior chave do quebrantamento, na minha opinião, é a humildade que um homem e uma mulher têm de entender que existem coisas que você acha que você está certo, mas na verdade você está errado. Quebrantamento é você permitir Deus entrar em lugares escuros da sua vida que às vezes nem você sabe que você tem. Então, quando a gente se quebranta de todo o coração, é esse lugar que a gente se encontra. Agora, queridos, por que a gente precisa para ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala no livro de Atos que a gente recebe poder quando o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas. E esse poder, ele precisa estar no nosso cotidiano. E o que a gente precisa então? A gente precisa, queridos, viver encontros poderosos com Deus. A maioria deles vão ser muitas vezes no nosso quarto, na nossa casa, quando a gente está orando e tendo nosso tempo devocional. A gente precisa desenvolver um estilo de vida de fé. O que é um estilo de vida de fé? É quando você toma atitudes ousadas, seja orar com alguém na rua, seja orar com alguma pessoa no seu ambiente de trabalho, seja na igreja mesmo, você entregar palavras de fé.
O que a gente acabou de ver aqui, queridos, isso aqui não deveria ser uma coisa que a gente faz só na conferência, deveria ser uma coisa que a gente tem como estilo de vida, onde a gente ministra as pessoas, age com autoridade, perde o medo, vai para a praça, vai para os amigos. É um estilo de vida de fé que desenvolve o poder de Deus nas nossas vidas. A gente entende, lendo a palavra e vivendo a vida cristã, que o poder de Deus só é liberado para aquela pessoa que precisa usar. Então, se ela não precisa usar, Deus não vai derramar. Basicamente é assim. Deus, ele sempre vai botar dinheiro nos cheques que a gente joga na praça. Eu espero que você entenda que eu estou falando uma figura de linguagem para você não se bananar. Mas se você criar a necessidade, Deus ele vai suprir com o poder dele. É assim que funciona o estilo de vida de fé. A gente precisa se consagrar num nível radical, porque quando a gente se consagra, a palavra radical que é importante nesse contexto, porque às vezes a gente busca uma consagração, mas a gente permite áreas da nossa vida viver num nível um pouco raso. E a gente precisa, queridos, de jejum e oração. Eu estou muito convicto que existem coisas que só o jejum vai nos levar. Só um lugar de jejum e oração realmente vai nos levar num nível de poder, onde mesmo Jesus ele declarou que a gente precisava chegar. Agora, queridos, olha só, eu quero focar e terminar no terceiro. Porque esse terceiro, para mim, aqui é onde muita gente na igreja não está entendendo. A gente não está compreendendo e por causa disso, muitas vezes, a gente não está conseguindo crescer e deixar com que Deus ele nos use como Ele queria. A Bíblia fala, queridos, que Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e graça. E Ele crescia diante de Deus e dos homens. Agora, sabedoria todo mundo sabe o que é. Estatura também todo mundo sabe o que é. Quando fala graça, às vezes a gente salta uns balão. O que é crescer na graça? A gente fala umas coisas que não tem muito a ver. O que é crescer em graça, queridos? Graça é confiança, respeito, admiração. Sabe, queridos, quando a Bíblia fala que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, é porque cada vez mais as pessoas confiavam em Jesus. Cada vez mais as pessoas olhavam para Jesus, vamos usar o termo nosso, apostavam as fichas no cara. Quando a Bíblia diz que um homem alcançou a graça de Deus, é porque esse homem começa a ter a confiança de Deus. E todo homem que tem a confiança de Deus, Deus derrama a bênção dele sem medida para que ele possa prosperar e para que ele possa cumprir mais dos seus propósitos na terra. Então, essa frase, queridos, é muito importante. O maior valor da liderança é a confiança. Pare para pensar, queridos, e é isso que eu vou finalizar com isso. O maior valor da liderança é a confiança. Por quê? Porque as pessoas elas só seguem quem confiam. E o maior capital de um líder é a confiança que ele consegue transmitir. Sabe, muitas pessoas na igreja, elas têm um problema com essa palavra liderança, a gente não pode ter. Que Deus chamou você para ser sal na terra, Deus chamou você para ser luz no mundo, Deus chamou cada um de nós para influenciar os lugares onde nós estamos. Eu não estou falando necessariamente de você liderar um grupo pequeno, mas eu estou falando que Deus ele quer colocar eu e você num lugar de relevância e de influência, onde a gente possa transformar a vida das pessoas. E eu gosto muito dessa frase, com essa palavra em específico, capital. Porque quando a gente fala assim, capital de uma empresa, a gente está falando do dinheiro que aquela empresa possui. Quando a gente fala capital do líder, o maior valor dentro de um líder é o seu capital de confiança. Porque se eu e você, a gente não transmite confiança, as pessoas elas não vão querer ser ministradas por nós, elas não vão querer nos ouvir, e o principal, nós não vamos conseguir desenvolver o nosso ministério aqui nessa terra. Agora, olha só que interessante, queridos, existem 3 coisas que constroem essa confiança. E eu quero compartilhar com você rapidinho. A Bíblia, no livro de Hebreus, fala que a gente se aproxima de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Que quando eu e você, nós somos transparentes, literalmente a gente usa da verdade e da vulnerabilidade, literalmente Deus começa a transformar a nossa vida. E é através da verdade e da vulnerabilidade que a gente constrói a transparência que vai gerar capital de confiança na nossa vida. As pessoas, elas não se conectam com as nossas habilidades, mas sim com as nossas fraquezas. Muitas pessoas, elas pensam assim, que se você tiver dom, se você saber pregar bem, se você saber cantar bem, se você saber fazer coisas bem, as pessoas vão confiar em você. Isso não é verdade, porque as pessoas, elas confiam em você
quando você é vulnerável. Você pode parar para pensar, os pregadores que você gosta é aqueles que você se identifica. E com quem que você identifica? Com aquela pessoa que você sabe que caiu no mesmo lugar que você e se levantou, com aquela pessoa que você sabe que não é um super-herói, com aquela pessoa que você olha e diz assim, nossa, aquela pessoa parece ser tão verdadeira. Por que, Cristo? Porque são essas pessoas que a gente conecta. E é isso que a frase aqui está dizendo, as pessoas se impressionam com os nossos dons, mas elas se conectam com a nossa vulnerabilidade. A segunda coisa, queridos, que constrói confiança e gera capital para nós influenciarmos e transformarmos as pessoas ao nosso redor é empatia. O que a Bíblia fala em João? Queridos, que Deus ele nos mandou amar uns aos outros e o padrão é Ele mesmo. Ele fala, ame como eu amei. Então, depois de a gente ser transparente com as pessoas, muitas vezes dizer, cara, eu não estou bem, ore comigo. Quando a gente mostra que a gente não é um robô, as pessoas confiam. Agora, a segunda coisa que a gente tem que fazer é amar as pessoas. Sabe, queridos, o mundo precisa de amor, as pessoas precisam de amor, as pessoas precisam ser amadas. E cada vez que você se preocupa com uma pessoa, cada vez que alguém chega na tua igreja e você para ela e diz como você está, você gasta tempo conversando, você se importa. Queridos, como é poderoso uma pessoa chegar pela primeira vez nas nossas igrejas e ela receber um abraço, uma pessoa parar, conversar com ela, se importar com ela, alguém ligar para ela depois dizendo, olha, como você está, eu quero orar por você, tem alguma necessidade de oração, vamos sair comer um X, comer uma pizza. Quando a gente se esforça para se tornar realmente amigo das pessoas, a gente consegue, queridos, criar simpatia, que vai fazer com que as pessoas olhem para a gente e queiram nos seguir. Porque empatia é se importar com as pessoas, tendo amor e cuidado pela vida delas. A gente tem que ouvir mais as pessoas. A gente tem que deixar com que as pessoas falem conosco, conversem conosco. Queridos, olha só que frase legal. Você não se importa só com o que as pessoas fazem, mas com quem elas são. E quando a gente se importa com quem as pessoas são, elas vão querer nos seguir, nos ouvir, elas vão querer o Jesus que está na nossa vida. Mas se a gente não ama, as pessoas elas vão ter até dificuldade de vir na igreja, porque elas não conseguem encontrar uma coisa real que elas possam acreditar.